Eu já vi gente falando que preferia não ter o aumento de salário porque vai aumentar o imposto de renda. Nós não somos um país capitalista, porque como você pode falar capitalista sendo que você é o 76º país do mundo e se fazer negociações com o mundo globalizado? A gente sempre perde oportunidades pela burocracia estatal, enquanto o mundo desenvolve de uma forma rápida. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Começando aqui mais um AlphaCast, seu programa obrigatório semanal. Hoje aqui, professor Breno Magalhães com a professora Josi. Como é que você está, professora? Tudo bem, Breno, como é que tá? Hoje a gente tem um programa muito especial. Hoje é um programa para falar de um assunto que muitas pessoas gostam. Tô longe aqui do microfone. É um assunto que, assim, muita gente gosta, mas muita gente também, né? Tem não gosta dificuldade. muito. Essa coisa de economia. Quem tá com a gente hoje é o Jean Pablo Azara Souza. Ele é professor aqui, coordenador da instituição aqui na área de negócios, né? Professor Jean, seja muito bem-vindo. Ele está lançando o livro A Resposta Liberal, que ele lançou recentemente pela editora Juruá. Professor Jean, seja muito bem-vindo. E para começar, né, vou começar jogando uma pergunta aí. Manda pra ele. Como é que veio essa questão da economia, né? Esse seu interesse tão grande pela economia? E eu sei que você gosta muito desse tema. Recentemente, né, vi a sua palestra sobre o tema. Como é que você chegou a ter esse interesse tão grande na área de economia? Olá, prazer estar aí novamente, né, professora Josi, professor Breno. Eu nunca tive dúvidas, assim, sobre o que eu iria fazer, nem desde de pequeno, assim. Porque economia, ela significa as duas coisas que eu mais gosto de estudar, matemática, né, exatas, e comportamento. Então, geralmente, ou as matérias de outros cursos falavam apenas de comportamento, né, as da psicologia, as ciências sociais, as relações humanas, ou da parte exata apenas, são as engenharias, as matemáticas plenas mesmo. E a economia eu me achei porque ela alinha as duas matérias, assim, eu posso realmente estudar, né? Comportamento humano e matemática, as ciências exatas. Então, para mim, nunca foi um motivo de dúvida, não. Sempre me interessei. Como é que surgiu a ideia de produzir esse livro, professor? Teve uma dificuldade ou já estava tudo já na cabeça esquematizado? Não, assim, para quem faz ciências econômicas, economia, ela é uma matéria mais, quando eu falo assim, não quer dizer mais complexa para parecer eu estou valorizando assim acima das outras, não é isso. Mas é o seguinte, economia você tem as grandes áreas, é macro e microeconomia dentro da matéria mesmo. E dentro da economia tem escolas. Então você tem escola marxista, escola Ivelado, Capital, de Almar, você tem escola keynesiana, e é o John Keynes, que é autor do New Day, né? Ele foi um economista atuante ali e atuou no rush dos Estados Unidos em 1919. Então, tem a escola dele, keynesianista, tem a escola de Frankfurt, tem várias escolas. E mais me chamou a atenção e fez eu virar um estudioso do assunto foi a escola austríaca de economia. E ela fala é uma escola de economia liberal. O que seria economia liberal? A gente estuda os aspectos econômicos numa visão onde a gente espera um Estado mínimo. Ou seja, quanto menos o Estado interfere na economia, mais desenvolvido os países e os adotam são. E a gente, no livro, eu não faço críticas severas ao Estado. O livro, você até perguntou se já estava tudo pronto na minha cabeça, ele vem de uma construção assim, de muito tempo, só no livro eu fui juntando tudo. E é engraçado, eu nem tinha pretensões de escrever, era mais uma questão de memórias minhas mesmo. Então eu estava lá no computador, estava pensando em escrever um artigo, estava eu e minha namorada, inclusive. Ela falou, essa pasta e a resposta liberal é isso. Aí eu fui lembrar de tudo que eu pus. Ela falou assim, não, escreve. Eu não tenho essa pretensão não. Aí ficou tanto, aí eu juntei tudo. Mas ele demorou uns 3, 4 anos para ser construído, assim. Tem um tempo, né? Então ele não tem uma
eu ponho assim, até no livro as pessoas perguntam, a resposta liberal você está respondendo as questões? Não. A resposta liberal, ela parte eu peguei vários problemas econômicos brasileiros, estruturais, e sem juízo de valores, falando a resposta certa. Eu separei e falei assim, a escola liberal, a escola austríaca, ela responderia a essa questão dessa forma, seria a solução. Então, não tem crítica a outros modelos. Tem como seria a resposta dentro da perspectiva da escola austríaca de economia. Eu acho que a gente não precisa dar spoiler do livro, até para as pessoas poderem adquirir. Sim. Mas você tem um exemplo para dar de alguma coisa que é um pensamento comum da economia social que você responde? Tem. Inclusive, foi até parte da minha tese de mestrado, e mais centralizado, né, na época, o pensamento é o seguinte: eu separei os 10 países mais livres do mundo. E desses países mais livres do mundo, eu não medi percentual em PIB, porque PIB é muito frio. PIB, a gente está falando, eu vou tentar falar o PIB também. PIB seria o produto interno bruto de um país, tudo o país produz. Isso não necessariamente é riqueza. Se o país tiver uma distribuição de renda muito desigual, a pessoa ganha muito, os outros vão ganhar pouco, então essa distribuição não é justa. Então, eu fiz o seguinte, eu medi esses índices por índice de desenvolvimento humano. Engloba muitas outras coisas além do dinheiro, né? Expectativa de vida, mortalidade, felicidade, os países mais felizes. Então, eu medi os 10 países, a melhor do mundo, e medi os 10 países mais livres do mundo. E são exatamente um pouco de divergência os mesmos. Então, países mais livres, economicamente, onde o Estado interfere menos na economia, também são os países de melhor IDH. Então, é provado, várias fundações estudado, tem a bibliografia no livro. Então, a partir daí. Então, ele é bem palpável, assim, em relação a você mostrar esses aspectos econômicos para a pessoa ver, falar assim, ele falou isso, mas vamos ver na prática mesmo. Tem lá a comparação desses países. E como é que fica essa questão, por exemplo, de a pessoa, a responsabilidade, por exemplo, do indivíduo em cuidar das suas próprias finanças e a gente também levar um comparativo desse para o governo, né? Então, assim, a gente percebe que às vezes, isso em vários governos diferentes, né? O que normalmente se fala bastante é de sempre um gasto acima da arrecadação. Então, é um governo que, em geral, a gente aqui historicamente, né, no Brasil, tem muitos casos de um governo que justamente acaba gastando muito mais. Diferente do que a gente acaba ensinando para as pessoas de que, olha, realmente é importante você ter o seu, né, enfim, administrar bem seu orçamento, enfim. Como é que fica essa relação aí entre, justamente, a gente às vezes quer do indivíduo isso, mas os governos gastam bastante. E eu sei que para crescer, exatamente, a gente precisa de dinheiro, precisa gastar, mas como é que fica isso na perspectiva do seu livro? Perspectiva liberal é o seguinte, não é uma resposta simples, mas ela é uma resposta prática. Então, eu vou tentar respondê-la assim, de uma forma bastante coesa. O governo, ele é o retrato do seu povo. Não adianta você cobrar a honestidade do governo, sendo que você não é honesto. Então, um dos princípios da escola austríaca ou dos liberais é o seguinte: a sua responsabilidade ela tem que vir acima dos seus deveres. Então, para mim ser livre, eu tenho que ser responsável. E quando eu falo assim, ser livre, vou te dar um exemplo, por exemplo, da aposentadoria. Você falou assim, a gente poupa e não vai. A gente fica esperando o governo muita coisa, mas o brasileiro, em via de regra, infelizmente, ele também culturalmente, um povo que espera um paizão. Quando a gente fala assim, espera um paizão, a gente vê nas eleições. 50% da população deposita sua fé no vermelhinho. Os outros 50% depositam sua fé no azulzinho. Aí ele imagina um salvador da pátria e todos os problemas dele, da família dele, sejam resolvidos por um terceiro indivíduo. Quando, na verdade, os seus problemas eles têm que ser resolvidos dentro da sua própria comunidade, primeiro por você. Então, isso
demonstra, e para você ser livre, você também tem que ser responsável. Então, não é só obrar do governo sempre. Vou dar um exemplo para vocês aí, bastante claro. Sabe, imagina outra cultura sem ser a nossa e sem ser o nome. Vamos pegar muçulmano, cianos, vamos pegar essas comunidades que são mais fechadas. Aconteceu um problema entre eles ali. Você acha que o romano vai chamar a polícia, a justiça, ou ele vai tentar resolver primeiro entre ele e a família dele antes de onerar o Estado? Você imagina isso acontecendo? Eu não estou falando isso é o ideal, não, tá? Eu só estou mostrando que já existem pessoas e fazem isso há milênios. Você vê o muçulmano, ele chama lá um juiz da própria religião dele antes desse problema ir para outras instâncias. Então tem forma disso acontecer, e não estou falando que isso seja o ideal, mas é o princípio da liberdade. Não adianta você esperar a liberdade do governo e não ser defensor dessa própria liberdade. E culturalmente, só para finalizar esse assunto para vocês verem, e culturalmente é muito difícil, Maquiavel já falava, é muito difícil a gente libertar um povo e prefere a escravidão. Maquiavel escreveu isso há 1500 anos atrás. Então, por isso que nós liberais, assim, às vezes nem entramos em assuntos mais aprofundados pelo seguinte. Vamos ver a nossa história como país. Quando os portugueses chegaram no Brasil, e as primeiras coisas, eles foram os povos originários, os índios, né? Não teve uma guerra ali, sabe? Eles não chegou atirando, eles chegou negociando, espelho por arma, enfim. Teve uma certa negociação. Passou isso, já se colonizou, aí depois a coroa portuguesa veio para o país aí, né? E fugindo das guerras napoleônicas. O povo recebeu de mão dada também, de abraço. Não teve nenhuma revolta, assim, mas vocês vão vir gastar, tomar a terra. E não, foi tranquilo. Quando passou esse período, eles foram embora, levando todo o ouro do Brasil, inclusive, e o povo brasileiro simplesmente deixou também. Não teve nenhuma guerra, nenhuma revolução, nem nada. Inclusive aceitaram o príncipe regente para ficar no lugar dessa coroa portuguesa mandando ainda. Depois teve o Dia do Fico, onde começou a independência. A gente não lutou pela independência, também foi um conchavo, né? Tipo assim, o brasileiro, ele negociou com Portugal a independência. Depois passou isso, você teve ali a queda da monarquia, também não teve uma grande revolução, uma grande rebelião, foi uma negociata também entre os senhores do café, né? Iria a República. Depois tivemos o Estado Novo, e foi uma outra ditadura, o Getúlio Vargas. Depois ele enjoou do poder de novo e fez uma negociação e devolveu para as diretas já. Depois o Congresso de 64 teve outro regime militar. Passou-se 20 anos, eles enjoaram também, devolveu, não teve uma luta direta. Eu estou querendo mostrar isso para vocês. E nós, culturalmente, sempre fomos os países da negociata. A gente nunca foi um país de lutar pelos direitos, de lutar pelas coisas. A gente sempre aceitou muito e a gente sempre foi muito pacífico e muito negociador. Então, essa liberdade que a gente mostra, a gente deseja que o povo tenha, não é culturalmente nossa. A gente sempre espera um paizão, a gente espera um terceiro fazer pela gente, em vez de a gente procurar pelas nossas próprias articulações uma melhoria, diferente de outros países, né? E são os países mais livres. Naquela lista que você cita, o Brasil está em que lugar? Tem um posicionamento? Nós somos os de IDH, nós somos o 66º em fazer negociações o mundo. Nós somos muito protecionistas, ou seja, de as 202 nações, e se negociam uma a outra, nós estamos em 166. Ou seja, é muito difícil a gente fazer negociações o mundo. E torna um outro problema muito sério, é o seguinte, lembra eu falei da cultura, assim, da gente ver? Aí a gente consegue visualizar nessa forma. Nós não somos um país capitalista, porque como você pode falar capitalista sendo você é o 166º país do mundo em se fazer negociações com o mundo globalizado? Então, nós não somos capitalistas. Mas também nós não somos socialistas. A nossa divisão de renda é muito absurda. Ou seja, então nós não fazemos o capitalismo de fato
e tentamos subjugar o socialismo pequenos programas sociais de ponta e também não resolve. Então a gente acaba não sendo nada de nada, sabe? Uma saroba. A gente patina e nem distribui renda da forma como devia ser e também nem é capitalista da forma que devia ser. Então esse é um problema. A gente sempre perde oportunidades pela burocracia estatal nossa. A gente sempre perde oportunidades pela burocracia estatal. Enquanto o mundo desenvolve de uma forma rápida, a gente fica discutindo por menores. Vou dar um exemplo para vocês vão entender. Eu sou mais velho de todos vocês, mas vocês vão lembrar. Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada Zona Franca de Manaus? Até 1980, o Brasil e a Coreia do Sul tinha basicamente o mesmo PIB. E os dois resolveram fazer uma Zona Franca nos seus países quase igualmente por coincidência. Então o Brasil fez a Zona Franca de Manaus e a Coreia do Sul fez uma Zona Franca lá. Teve uma pequena diferença dessas duas formas. O Brasil abriu uma Zona Franca de Manaus e disse que as empresas viessem para ajudar a desenvolver o Amazonas, e seria essa a intenção, né? Povoar ali para dar uma territorialidade para o pessoal, ela poderia vender para o Brasil inteiro. Então ela trouxe empresas do mundo inteiro para cá, sem a nossa indústria nacional ser forte o suficiente, e tirou o imposto dela e deixou ela vender para dentro do Brasil. De cara, ela já quebrou algumas empresas nacionais que estavam começando. Vocês devem lembrar da Sharp, da CCE, da Urgel, era uma empresa de... essas empresas não deu conta de concorrer o mercado internacional e veio quebrar. E não trouxe nenhum desenvolvimento econômico, de fato, a Zona Franca de Manaus para o Brasil. Desenvolveu a Amazônia, poderia fazer outras formas de fazer isso de uma forma. Você tem moto, Bruno? Tem. Então, eu vou te falar, a sua moto tem mais milhas de viagem do que você. Como que funciona hoje? As peças vêm... Vamos pegar da Honda, por exemplo. As peças vêm do Japão, de barco. Aí elas vão para o Porto de Santos e vai para São Paulo. De São Paulo, na fábrica, eles montam ela, separam as peças, põem num barco para o Porto de Santos de novo. Essas peças sobem até no Pará, descem no Pará, entram num outro barco, e não é de navio de mar mais, é por rio, né? E vai até no Manaus, de barco. Aí eles só montam as peças lá. Lá não se fabrica motor, lá monta, a montadora. Aí eles montam sua moto de novo, põem no mesmo barquinho para o Pará, do Pará entra no mar de novo para o Porto de Santos, do Porto de Santos vai para a concessionária onde ela saiu. Então ela tem que atravessar o Brasil inteiro para desenvolver seria o Amazonas. Então daí não tem como você explicar isso para nenhum empresário do mundo. E assim funciona e no Brasil desse jeito, por essa burocracia estatal. Mas voltando àquele assunto lá da Zona Franca de Manaus, foi feito assim no Brasil. Já na Coreia do Sul, eles fizeram a mesma coisa, só que o seguinte, vocês vão ter zero imposto aí, mas vocês vão poder vender para o mundo inteiro, mas aí dentro da Coreia do Sul vocês não vão poder vender. Aí, as empresas toparam, foram para lá, e a Coreia do Sul chamou um empresário pequeno, e estava começando a falar assim, vou te dar uma oportunidade, eu vou te dar uma fábrica no meio desses caras. Você aprende... viu o que você consegue fazer, você vai ser. Nesse dia nasceu a Samsung e vende celular para o mundo inteiro e é 70%. Você está entendendo? Aí, se você for comparar o PIB da Coreia do Sul hoje, do Brasil, extremamente vergonhoso. Um tanto de pessoas têm, por causa de uma decisão mal feita. E o Brasil, ele acerta muito em tomar decisões erradas em relação à economia, porque a gente não sabe o que a gente é. A gente não tem um plano de Estado. A gente tem planos de governo. Ele plano para 4 anos, depois para mais 4 anos para reeleger e depois mais 4 anos para reeleger o próximo. A gente não tem um plano de governo para 50 anos, para falar assim, nós vamos ser a maior potência em bolinha de gude. Não vamos nem pegar nada tecnológico, mas vamos ser ainda. E 50 anos a gente não tem. É sempre como era desde 1500. É sempre uma negociata, E como é que fica as questões assim que o brasileiro sente no bolso? E que muitas vezes são decisões justamente que são ligadas ao governo e todo mundo, digamos, de certa forma, refém. Vou dar um exemplo que eu acho que todo mundo tem vivenciado aí nos últimos anos, né? Que é, por exemplo, o imposto de renda.
A gente tem uma tabela que basicamente ela está congelada há 10 anos mais ou menos, acho que por aí. Acho que, né, vem sendo promessas de vários governos, então a gente já teve governo prometendo e acabou não fazendo nada, né, nesse sentido. Recentemente a gente teve aí pequenos, né, ajustes aí dessa tabela. Ele isentou para 5 mil agora. Exatamente, mas aí o que acontece? Essa isenção, ela tem aquela limitação até acho que 7.350. Até 5 mil é 0, 7.350 é 7,5. Acima disso, o que acontece? Então, se a pessoa ganhar R$ 7.400, ela está pagando o imposto retroativo todinho. Então, a isenção dos 5 mil não vale. E acho que todo mundo, qualquer pessoa que pegar um contra-cheque, ela vai perceber muitas vezes o peso do imposto de renda. E é uma coisa que justamente todo mundo é refém, né? Uma tabela que está congelada faz tempo. Eu acho que, né, Breno, você concorda que às vezes é uma coisa que a gente percebe as pessoas mesmo sentindo o peso disso. Seja agora, né, que está aberto o período de ajuste, aí, enfim, a pessoa ou tem que pagar, ou enfim, busca ali alguma restituição. O que você acha desse tipo justamente de iniciativa? Por exemplo, nesse caso, o governo fez essa isenção, né, dos 5 mil. Inicialmente eu percebi, inclusive a própria mídia estava muito confusa, porque eu li vários artigos, né, jornalísticos mesmo, em veículos de credibilidade, que inicialmente estavam achando que a isenção dos 5 mil valeria para todos, né, que independente. Como é que esse tipo de questão, digamos assim, funciona? Funciona mesmo fazer uma isenção tão seletiva? Ok, a gente se entende que tem uma parcela que está sendo, né, beneficiada. Mas como é que é a sua perspectiva nesse sentido? Assim. Eu poderia te dar a explicação republicana, todo mundo fala, ou eu posso te dar a resposta na entrelinhas do pensamento liberal. Você vai poder escolher ou das duas. Eu vou dar uma e vou falar e a outra, assim, de verdade. Você isentou até 5 mil, boa parte da população vai se beneficiar disso. De 5 mil até 7.300, também diminuiu a parcela, vai para 7 mil, vai para 7,5% apenas, era mais. De 7.500 até 50, não mexeu nada. É a mesma coisa que era antes, vai ter. E acima de 50 mil, vai para 10%. Para uma coisa tentar compensar a outra. Qual é o nível... Lembra, eu falei para você plano de governo e plano de Estado? Qual é o nível... os maiores eleitores ganham até quantos por cento? Até quantos mil ganham? Menos um salário mínimo? Menos o salário mínimo, menos de 5 mil, né? É. Menos de 5 mil, vai ser beneficiado. Também não seria beneficiado e o salário mínimo estava atingindo até 2.700 antes, né? Então, o salário mínimo já não tinha isento. Mas a grande maioria da população, ela vai entrar nessa... A grande maioria dos eleitores vai entrar nessa isenção. E vai causar uma externalidade tão grande, eu vou te mostrar olha só os fenômenos que acontecem quando a gente faz uma política mal pensada. Quantas pessoas pediu para baixar o salário na empresa? Olha só, se eu recebo 5 mil reais e eu não vou pagar nada de imposto de renda, e se eu receber um aumento de salário a 5.100, esses 100 reais que eu estou ganhando acima de 5 mil, ele vai isentar meu imposto de renda, vou ter esse imposto de renda não vai ser proporcional e vai diminuir mais ainda o valor que eu vou receber. Né? Então, eu recebo até 5 mil, vai descontar aí 5.001, vai descontar R$570. Então, se eu aumentar para 5.100, eu vou perder esses 100 mais 470 eu vou ter que descontar. Já é uma externalidade muito grande. Eu já vi gente falando e preferia não ter o aumento de salário porque vai aumentar o imposto de renda. Uma outra grande questão, já é questão liberal em si, a médio prazo. Porque existem leis naturais, elas não mudam. Por exemplo, a oferta e demanda, ela nunca vai mudar, é uma lei natural de oferta e demanda. Então, isso significa, tudo que eu tenho em excesso não tem tanto valor. Porque a areia é mais barata que o diamante, porque tem mais areia, não é porque um é melhor do que o outro, porque tem mais areia e menos diamante. Se as nossas praias fossem feitas de diamante e a areia fosse essa areia, os anel ia ter areia dentro dele. É tudo sobre escassez, tudo sobre oferta e demanda.
E o dinheiro, ele também entra nesse processo lá de lei natural de oferta e demanda. Quanto mais dinheiro você tem circulando numa economia sem lastro, e é sem lastro, é sem produção, sem ter uma produção por trás. Se algo foi feito, produzido, comercializado, vendido, e gerou imposto, e gerou um monte de cadeia de produção. Se esse dinheiro é simplesmente inventado e jogado na economia, entra a lei da oferta e da demanda de novo. E esse dinheiro do imposto de renda, ele foi jogado. Até um ano passado, não se descontava se descontava o imposto de renda de quem recebe até 5. Agora não vai descontar mais. Essa pessoa vai ter acesso a esse dinheiro. Ou seja, já era dela, mas ela não tinha acesso. Né? O governo pegava. Agora ela vai ter acesso a esse dinheiro. Esse dinheiro ele vai começar a entrar em circulação na economia. E não existia. E devia ter sido feito, devia ser feito o seguinte, ó, nós vamos isentar vocês até R$5.000, mas fazer um programa para a demanda por dinheiro também viesse na mesma consequência. Parece complexo, mas não, eu vou dar um exemplo e muito claro. E vocês mesmos até pode até me responder, e vocês vão ver, olha só. Se eu começo a ter R$500 a mais na minha renda, eu não tinha todo mês. E você, professor Breno, você tem uma loja de sorvete mesmo. E os meus filhos gostam muito do seu sorvete. Aí eu vou ter R$500 a mais de renda e os filhos de todo mundo do condomínio vai começar a ir na sua sorveteria consumindo mais sorvete. E você vai fazer um preço do sorvete, onde você vê a demanda aumentou muito, você tem que repor estoque. Você vai acabar subindo o preço do sorvete. Então, a longo prazo, esse desconto no imposto de renda e foi isento, quando esse dinheiro todo começar a entrar na economia, a médio e longo prazo ele vai gerar inflação. E na inflação, quem perde mais é o pobre. E ele consome mais. Então, programas que são feitos eleitoreiro, quando eu falo programa eleitoreiro, eu não estou entrando em mérito, eu não estou falando e é mal ou ruim, eu não quero entrar nesse mérito. Quando você faz programas populistas como esse, professora, quando você faz esses programas populistas como esse, para ganhar voto num determinado período, o longo prazo é muito prejudicial. Muito prejudicial mesmo. A gente só vai ver essas coisas daqui 3, 4 anos e a população brasileira nem vai lembrar mais por o motivo disso. Quando a inflação vir por esse motivo e todo mundo começar a notar o dinheiro está perdendo valor, vai ser muito mais prejudicial. E a gente está vivendo isso há muito tempo. Eu não quero me delongar mais, mas eu iria bater nessa tecla. Eu vou dar um exemplo de 3 minutinhos só, tá? Vocês lembram da greve dos caminhoneiros? 2018, né? Ele vai abrilhantar muito o nosso público, vai entender assim de fato. Se a gente perguntar para esses jovens a hora de 2018 e viveram a greve dos caminhoneiros, por que aconteceu a greve dos caminhoneiros, muitos deles vão falar assim, o preço do diesel subiu e o preço do frete diminuiu. Porque foi isso e passou na televisão. Foi isso e foi falado nas mídias. E realmente foi esse o motivo. Só que quando você entende de oferta e demanda de economia, você vê um fenômeno desse, não acontece por acaso. Aí você vai indo atrás. 2012, 6 anos antes, a greve dos caminhoneiros começou a acontecer ali. Perdão. A Ford estava querendo sair do país. E a então presidente Dilma Rousseff estava eleita no meio do mandato, ela não iria esse tanto de desemprego de uma empresa nacional. Então, ela fez. Ela acordou de manhã e falou desse jeito assim, ligou para o presidente do BNDES e falou assim, o BNDES subsidiasse caminhão. E a subsidiasse, para você que não sabe, é o seguinte, o juro do mercado é tanto, o governo vai pagar um tanto desse juro, você vai poder financiar um caminhão bem mais barato. Então ela fez isso, ela subsidiou o caminhão. Então, naquela época, se você tivesse vontade de ser caminhoneiro, se você trabalhasse numa empresa de carteira assinada e quisesse ser caminhoneiro por conta própria, era muito mais fácil para você financiar seu caminhão. A frota de caminhão do Brasil aumentou 30% naquele ano, 2012, por causa dessa facilidade. Resolveu o problema na hora. A Ford não foi embora naquele momento, salvou-se os empregos e muita gente vendeu caminhão. Só essa alegria momentânea,
ela e a escola austríaca, nós liberais, criticamos tanto, porque ela só vai vir um tempo depois. Então, aconteceu com isso. Ela só mexeu na oferta, ela não mexeu na demanda por frete. A demanda por frete continua a mesma. Então, a grosso modo, acontece o seguinte, eu comprei um caminhão em 2012 e você tem uma fazenda de soja. E a professora Josi, ela era e fazia frete para você, no caminhão dela, da sua fazenda até São Paulo. Imagina, ela te cobrava 10 mil reais por esse frete. Aí eu comprei o caminhão. Eu preciso para a prestação do caminhão. E você fala assim, me dá um frete para São Paulo? Aí você fala, não, a Josi já faz para mim. Eu falo, quanto ela obra? 10 mil. E eu vou falar, não, passa para mim, eu faço por 9.500 esse frete para você. Quando a Josi chegou, eu falou assim, cadê meu frete? Você falou assim, não, eu passei pro Jean, caminhoneiro lá, e fez por 9.500. A Josi não vai querer perder esse frete. E ela vai falar para você, não, eu faço por 9. E assim, a briga pela demanda de frete aumentou. Em contrapartida, nosso amigo ali, é seu nome? O Paulo Rodrigo. Ele, gente boa, viu? Não está na câmera, mas gente boa. O Paulo Rodrigo, ele tem uma loja de pneu de caminhão. Aí, do nada, começa a vir 30% de pedido a mais para pneu na loja de Paulo. Ele vai fazer um preço desse pneu? Vai subir? Então, pela oferta e pela demanda, o preço dos insumos do caminhão foi tudo aumentando, diesel, lona de freio, pneu de caminhão, e o frete foi diminuindo. Aí eles aumentaram em 2012, 13, 14, 15, 16, 17, não aumentou mais, estava insustentável para os caminhoneiros naquele momento. Estourou a greve. Mas as pessoas não lembraram, e foi em 2012 que começou. As pessoas não raciocinam e tem um motivo por trás. E esse foi um exemplo que eu dei. No Brasil, a maioria das políticas públicas, e são políticas populistas para ganhar voto, elas conseguem resolver uma coisa naquele primeiro momento, e nos demais momentos, num futuro próximo, desanda. Como ela desanda no mundo inteiro, e há muitos anos sempre desanda, e todo mundo sabe que vai desandar. Mas e a gente tem o famoso DPP, não sei se vocês conhecem, DPP é o deixa para o próximo. Sabe, eu vou ganhar meu voto e eu vou fazer as coisas e vai ficar tudo muito bonito. E tanto é, eu no colo do Temer. E não tinha nada a ver com isso, mas ele era o presidente lá na época, o DPP estava nele, ele teve que resolver esse problema e não resolveu também. O professor, inclusive, esse ano é ano de eleição. Eu não sei se esse assunto que você trouxe está no seu livro, mas eu acho que a reflexão sobre pensar em eleições é fundamental, porque a gente está discutindo aqui. Mas você podia aproveitar o momento para poder falar aí, para poder fazer uma venda legal do seu livro aí, onde a gente encontra, tem ele disponível, parece que está vendendo tanto que não tem mais. Enfim, aproveitar esses minutos finais aqui para você poder oferecer ao pessoal que está nos assistindo. A Resposta Liberal, ele está à venda na Amazon. Tá por encomenda lá, mas a semana resolve, e pela própria editora, a Juruá Editora. Também pode entrar no site deles lá e fazer a encomenda. Assim, filosoficamente, mais até economicamente, esse livro vai te ajudar muito em questão de como você vai ser um pensador livre, sabe? Porque a gente não está querendo, esse livro, resolver todos os problemas, a gente não vai resolver todos os problemas. A gente vai continuar sendo manipulado por programas assistencialistas ou por programas e não são assistencialistas, mas eu tenho uma coisa, é o seguinte, a gente pode até não deixar de ser manipulado, mas quando a gente enxerga as ordens de manipular a gente, é mais fácil da gente lutar ontem. Então, é um livro e vai te abrir os olhos para uma resposta que existe e de liberdade econômica, de liberdade financeira. Ele não é um livro de autoajuda, muito pelo contrário. Se você ler ele, acredita que você vai ficar mais triste ainda, não prometo felicidade. Não, mas é verdade, a gente tem que vender isso. A liberdade, ela vai mostrar isso mesmo. Assim, um exemplo... claro, de países mais felizes. A maioria dos países, por exemplo, a aposentadoria ela é feita de uma forma diferente. Não tem o INSS, não sei se vocês têm conhecimento de como o salário é maior,
em outros países. E esse salário é o seguinte, olha, 10% é para sua aposentadoria. E o Arapá, a pessoa recebe esses 10% e ela sabe e lá é a aposentadoria dela. Ela começa a investir em coisas e talvez dê mais dinheiro para ela. O INSS, ela vai juntando esses 10% durante a vida toda. Um rendimento, e no INSS nossa e daria 0,1% ao mês, ela pode investir e vai dar 2% e vai fazer no pé de meia. Chega na idade de aposentar, ela tem ação, ela tem imóvel, ela tem um monte de coisa e aposenta. E não, a gente espera o paizão, e é o INSS. Aí o que acontece? O INSS é o dinheiro, a aposentadoria é sagrado. Mas, com esses programas que são feitos populistas e geram inflação futura, o dinheiro, ela imaginava, era 3 salários mínimos há 20 anos atrás, é uma coisa. Quanto vale 3 salários mínimos de 20 anos atrás para hoje? Então, a pessoa tinha um padrão de vida de poder de compra real de 10 mil. Hoje é de 3. Aí, a gente sabe o problema, a gente sabe explicar, mas e a vontade da pessoa libertar? Falar assim, não, eu vou cuidar da minha aposentadoria, eu vou ser responsável pelo meu futuro, eu não vou esperar nem A nem B fazer, eu vou fazer. Então, por isso, eu estou falando, não vai encontrar liberdade, você vai encontrar mais trabalho. Mas, eu gosto de fazer uma brincadeira com os meus amigos liberais. Você lembra do tio do Homem-Aranha, o tio Ben? Grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, a resposta liberal, ela vai abrir sua mente para um outro estilo de como ver a vida, assim. Base na economia, base em números, base em estruturas reais e você pode estudar. Não é uma fantasia. Ia ser bom assim. Não. É bom assim. Finlândia, Noruega, Canadá. Essas respostas, e lá existem, são respostas liberais, e a gente pode implementar em qualquer lugar do mundo. Só depende mais do povo e do próprio governante. Por isso eu falo, a gente não vai ser livre, e vai apontar o problema, talvez possa ser até o brasileiro, e não quem governa a gente. Muito bom, tá aí, professor Jean Pablo. Você ficou curioso para saber mais? Garanta a resposta liberal com o professor Jean Pablo. E a gente vai encerrando mais um AlphaCast aqui. Agradecer a sua presença. Obrigado, professor. Obrigado, eu sempre disponível. Sempre um prazer estar aí com vocês. Você aproveita, curte nosso canal, segue, compartilha, faz tudo o que você já sabe que tem que fazer. E até a próxima. Exatamente. Tchau, tchau, gente.